Hoje nós estamos, na verdade, estudando o livro de Atos, né? O livro de Atos, que mostra ali os primórdios da igreja, como a igreja iniciou o seu trabalho, e Deus deixa muito claro que, junto com as dificuldades, né, vieram muitas bênçãos, mas houveram dificuldades e problemas na igreja, e hoje nós vamos estar falando de um desses problemas, né, e vamos estar falando do concílio lá em Jerusalém, o concílio que houve em Jerusalém, que está no capítulo 15, se você puder manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar lendo muitos textos aí, e eu tenho certeza que você estará sendo abençoado. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O desejo de Deus é que vivamos em união. Isso não quer dizer que todos devemos pensar idênticos, né? Todos nós pensamos da mesma forma, mas é claro, assim como na igreja, uma igreja missionária, uma igreja onde os apóstolos estavam ali, vivendo naquele momento, uma igreja, pessoas que conviveram com Jesus, ouviram as palavras que Jesus tinha dito, e assim mesmo nós vemos que há uma certa divergência, algumas dificuldades, mesmo sendo uma igreja missionária, uma igreja que estava pregando o evangelho, uma igreja onde estava ali aqueles que conviveram com Jesus, havia problema. Então, nós temos que ter a nossa consciência que no nosso meio nós teremos problemas, muitas vezes algumas divergências, algumas dificuldades, isso é normal. Uma igreja que é viva, uma igreja viva, que está crescendo, que está avançando, ela terá problemas, nós já falamos isso, problemas lá no início, problemas do crescimento, como aconteceu lá na instituição dos diáconos. Quando os diáconos foram ser instituídos, eles foram por causa de um problema que estava acontecendo, que as viúvas dos helenistas não estavam tendo a mesma assistência do que as viúvas dos judeus. É um problema que aconteceu, e eles, olha, nós precisamos da solução, não pode ficar desse jeito, e eles fizeram ali um concílio, um primeiro concílio, assim, pequeno concílio, uma assembleia entre os apóstolos, aqueles que eram os líderes ali, e decidiram a instituição dos diáconos, que foi uma coisa boa, uma coisa que trouxe uma solução ali. E os problemas, a igreja que vai crescer, ela vai ter dificuldades às vezes de espaço, dificuldade às vezes de mão de obra, dificuldades de problemas de relacionamentos, dificuldades de pensamentos diferentes, e aí é que nós temos que estar unidos e tentar tirar essas diferenças. Então é uma coisa que vai acontecer, não adianta você achar que você chegou aqui na igreja, você entrou no céu. Nós temos problemas, como qualquer igreja, qualquer lugar onde tem gente, porque gente traz problemas, né? Porque a gente pensa diferente, temos culturas diferentes, temos idades diferentes, um acha que tem que ser de um jeito, outro acha que tem que ser do outro, um acha que o louvor tem que ser só hino, né? O outro acha que tem que ser música só moderna, e nós temos que manter um equilíbrio, e nós temos que ter as nossas discussões, para que possamos chegar em consensos, o máximo possível, para que essas divergências não existam. E o capítulo 15 do livro de Atos, ele fala de um grande problema que aconteceu, um grande problema. Aqui no versículo 1, vamos começar a ler, eu vou começar a ler aqui o seguinte, diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos.
Então os judeus ultra radicais que tinham se convertido, acreditavam em Jesus, mas eles ainda estavam com a sua mente totalmente fechada. Então eles começaram a trazer alguma coisa que não era o que os apóstolos estavam pregando, não era o que Pedro estava pregando, não era o que Paulo estava pregando, não era o que a igreja estava pregando, porque eles estavam, depois que eles pregaram ali em Jerusalém, especialmente para os judeus, eles começaram a avançar por outras cidades e começaram a pregar para os gentios, ou seja, os não-judeus. Eles começaram a trazer o evangelho para os nossos judeus, e graças a Deus por isso, porque chegou até nós, e nós hoje temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Então eles estavam dizendo exatamente uma coisa: olha, vocês precisam crer em Jesus, mas tem um problema, vocês precisam circuncidar, ou seja, os homens todos precisavam fazer a operação de fimose, circuncisão, precisavam tirar o seu prepúcio, que era um símbolo do judaísmo. Os judeus, para mostrar que eles eram um povo diferente, havia a circuncisão, instituída por Deus no passado, mas que não tinha agora nenhum sentido, porque a salvação era através, e continua sendo através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. E eles trazem uma mensagem, que fala acerca de salvação. Então esse foi o grande problema. A soteriologia, que é uma matéria de seminário hoje, que fala sobre salvação. E eles trouxeram um problema que não era uma realidade, uma verdade bíblica, uma verdade sobre Jesus. Não há necessidade de você fazer nada além do que entregar o coração a Jesus Cristo para ser salvo. Eu entrego meu coração a Jesus Cristo, confesso e passo a seguir as escrituras sagradas, as doutrinas dos apóstolos. Não adianta também falar que sou salvo e eu não amo meu irmão, e eu não procuro praticar a palavra de Deus. Então que salvação é essa, se eu não amo a palavra de Deus, se eu não tenho prazer na palavra de Deus, se eu não sigo e não faço aquilo que Jesus Cristo fez? Então não tem nada de salvação nisso aí. Então é confessar com a minha boca, crer no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então basta isso. E infelizmente a igreja, ao longo da sua história, ela foi trazendo, foram surgindo coisas, dogmas, doutrinas, que falam: se você fizer isso, você será salvo. Se você fizer obras, você será salvo. Se você comprar as indulgências, você será salvo. A igreja desvirtuou, saiu do caminho, saiu daquilo que as escrituras nos ensinam, que a salvação vem pela fé, só a fé, não vem de obras para que ninguém se glorie, fala: olha, eu fiz muitas coisas, então eu sou salvo. Não, eu sou salvo porque pela misericórdia de Deus, Ele me entregou Jesus Cristo, e hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Então essa é a base da nossa fé, é a base da salvação. Não há outro meio de ser salvo a não ser crendo em Jesus Cristo. Não há outra em quem possamos ser salvos. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre isso. Então surge um grande problema. Os judeus trazem os judeus ultra radicais. Fala. Como é que o quê? Sim, muitos judeus hoje já são convertidos. A maioria não é. Como é que fica? Eles precisam entregar a vida a Jesus Cristo também, da mesma forma. Porque a circuncisão e a lei mostrou-se ineficaz. Ninguém conseguiu seguir a lei. O único que conseguiu
seguir toda a lei, ele cumpriu toda a lei, foi Jesus Cristo. O homem falhou, o homem em si falhou, ele não conseguiu seguir a lei, mas quando Deus deixa a lei, era apenas para apontar para o homem que ele não era capaz, e apontar Jesus Cristo. Todas as leis cerimoniais apontam para Jesus. Quando sacrificava-se o cordeiro para a purificação dos pecados, era para quê? Derramamento de sangue, mostrando que um dia o cordeiro seria morto na cruz. Então ninguém, nem judeu, nem gentio, pode ser salvo a não ser por Jesus. A única forma eficaz de nós sermos salvos é através de Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não existe outra forma. A palavra de Deus é clara, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Então, todos os apóstolos foram fiéis a isso, e o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre. Por que você não acreditava antes de ter Jesus no seu coração? Não acreditava, mas não entregou o coração. Eles acreditam também que Jesus Cristo foi um grande profeta, um grande homem, está na história, não tem jeito de esconder a história, só que não é o Messias. Você também não cria, você acreditava em Jesus, mas não cria que ele era o único. Eu não cria. Então às vezes a gente questiona, por que o outro não crê hoje? Mas um dia também nós não criamos, um dia nós estávamos perdidos também. Então nós temos que orar para que as pessoas tenham entendimento da palavra de Deus, tenham entendimento que só Jesus Cristo salva. Não é porque às vezes as pessoas estão cegas, como um dia nós fomos cegos. Então nós temos que pedir a Deus para que abra os olhos espirituais, como um dia os nossos olhos foram abertos, né? Então às vezes a gente esquece de onde nós viemos também. Então nós temos que estar orando para os judeus, para os africanos, para os norte-americanos, para os europeus, todos possam ser salvos, para que Jesus Cristo possa desvendar, que no mundo espiritual eles possam enxergar a verdade. Então, as pessoas, elas confundem, muitas hoje religiões dizem que para você ser salvo, você tem que fazer isso ou aquilo, né? E nós sabemos, você tem que guardar, para ser salvo, você tem que guardar o sábado. Não, Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não é guardar o sábado, não é guardar nenhuma das leis, não é seguir os cultos judaicos, como algumas igrejas estão trazendo os cultos judaicos de novo para dentro, os ritos judaicos. Não é nada, é simplesmente eu entregar o meu coração a Jesus Cristo e confessá-lo como o único e verdadeiro Salvador. É isso que traz a salvação. Então é isso que nós temos que estar pregando, e não colocar nenhum peso além. É claro, quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu quero obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus me ensina uma série de coisas que eu não devo fazer, e uma série de coisas que eu devo fazer. Então eu vou obedecer a palavra de Deus, né? Então nós temos que fazer isso. Então vamos lá, abra aí Atos, mesmo livro de Atos 10, versículo 34. Está com o microfone aqui? Não está não, né? Não colocaram o microfone, não. O Fábio vai pegar ali. O Fábio está indo pegar. 10, 34. Então, esse eu vou ler, Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que aconteceu aqui? O capítulo 10, Pedro estava em uma cidade, e de repente,
que acontece? Deus dá uma visão para ele, e ele vê num lençol muito grande, vários animais, e aqueles animais que ele vê são considerados imundos pelos judeus. O judeu não comia aqueles animais, porque Deus tinha determinado que não se comesse aqueles animais. E Deus fala com ele naquela visão: mata e come. E Pedro falou: olha, desde a minha infância eu nunca fiz isso, comer animais imundos, vou comer animais imundos? E Deus fala: sim, mata e come, eu quero que você mate e come. Mas Deus estava mostrando para ele uma coisa, porque logo depois ele determina para Pedro ir até a casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, e esse centurião era um gentio, não era um judeu. E ele vai lá e fala: você vai até lá e vai falar de Jesus com eles. E eles se convertem, a família de Cornélio, são batizados com o Espírito Santo, e há uma revolução. Deus abre a cabeça de Pedro. Pedro até então estava pregando para quem? Para os judeus. E Deus mostra para Pedro, neste momento, que a salvação era para todos, que Deus não estava fazendo acepção de pessoas, que a única coisa que eles tinham que ter entendimento é que a salvação vinha através de Jesus Cristo. Então, das colunas da igreja, que era Pedro, porque Paulo já converte, e Deus já dá um ministério para ele de pregação para os gentios. Ele sai para pregar para os gentios. Ele começa pregando, como nós mostramos na semana passada, nas sinagogas, mas depois ele vai pregar em toda a cidade. Ele prega em toda a cidade. Então mostra aqui, de uma forma muito clara, que é a salvação para todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele alcança a todos. E essa é a mensagem que nós temos que estar pregando, né? Vamos voltar lá para o capítulo 15. Então aqui, alguém por favor, leia a partir do versículo 5. 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Até aí. Então nós vemos aqui aqueles ultra-radicais judeus continuarem insistindo que para ser salvo tinham que circuncidar e obedecer à lei de Moisés, ou seja, todas as leis cerimoniais, continuar fazendo os sacrifícios, guardando os dias santos dos judeus, tinha que fazer tudo o que os judeus faziam. E aqui nós vemos Pedro se levanta primeiro e fala: olha, Deus me levantou, e eu contei para vocês o que Deus fez no meio dos gentios, e o que Deus falou comigo, aquele texto que nós lemos lá, que Ele não faz acepção de pessoas, e que a salvação só vem através de Jesus. E Paulo e Barnabé, que estavam também nesse concílio, né? Eles estavam no concílio, e concílio significa
a palavra concílio, uma palavra latina, concilium, assembleia, é uma assembleia. Então, a assembleia das pessoas maduras, das pessoas equilibradas, das pessoas sensatas ali, as pessoas que tinham uma espiritualidade, né? E que conviveram ali, que tinham uma maturidade espiritual. Por isso que a assembleia deve ser de pessoas que realmente sabem o que pensam, que conhecem a palavra, para tomar decisões maduras, sábias, de acordo com a palavra de Deus. Eles chegam ali, e Paulo e Barnabé também dão o seu parecer, quantos sinais e prodígios Deus fez por nosso meio, entre os gentios, quantas coisas maravilhosas Deus fez, quantas pessoas foram salvas, o que Deus está fazendo, e agora nós vamos impor uma carga sobre eles, que nós não aguentar, nós mesmos não conseguimos cumprir, eles mesmos chegaram a essa conclusão. E aí, a partir do versículo 13, nós vamos continuar lendo aí, Tiago, que era meio irmão de Jesus, porque ele era filho de Maria com José, meio irmão, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e os outros irmãos de Jesus, entre eles Tiago, outro também que está escrito aqui, que escreveu um livro, Judas, né? Nós vemos que Tiago, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele dá um parecer também. Por favor, leia, versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, o que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Até aí. Então nós vemos aqui, né? Tiago dá o seu parecer. Ele fala: olha, concordo com tudo que Pedro falou, tudo que Paulo falou. Não, aqui no versículo 19 ele fala: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas aí ele põe um fator moderador, no versículo 20, olha, eles não têm que seguir nada da lei, mas vamos pedir que eles se abstenham das coisas, das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Por que Tiago coloca essas situações? Primeiro, relações sexuais ilícitas, e aqui ele estava se referindo ao livro de Levítico, capítulo 18, onde os judeus colocavam uma série de regras para a questão da relação sexual ilícita, ou seja, o irmão não pode ter relação sexual com a irmã, que era comum entre os gentios, eles tinham lá. O sogro não pode ter relação com a nora, o sobrinho com a tia, uma série de relações. Não pode ter relação sexual com animais, bestialismo. Não pode ter relação sexual homem com homem,
Está lá em Levítico, tudo escrito. Então eles colocam a questão do adultério, né, de uma forma geral, e das relações que eram ilícitas, que não eram agradáveis a Deus, que não eram boas, que não eram agradáveis e não cheiravam bem para Deus, que eram um costume de nações, de outras nações, mas que Deus tinha determinado para os judeus para que eles fossem um povo diferente, um povo santo, um povo. E hoje nós sabemos que o Novo Testamento nos fala sobre isso, nos fala sobre o homossexualismo, nos fala sobre adultério, nos fala sobre essas questões, muitas dessas questões que estavam colocadas lá em Levítico 18. Então ele fala: olha, vamos pedir para que orientá-los, qual o tipo de relação sexual que pode ter. É marido com a sua mulher, casados, é isso que é o correto, o certo, e o resto são todas relações ilícitas. Então ele coloca, isso aí não tem nenhuma dúvida, está na palavra de Deus, está no Novo Testamento escrito muito desse tipo de relações. E as outras coisas que eles colocam ali, ele coloca das contaminações aos ídolos. Por quê? Era comum eles fazerem sacrifícios de animais aos ídolos, e fazer idolatrias com aquilo. Era muito comum eles sacrificarem animais, e depois eles colocavam aqueles animais no açougue com um preço mais barato para ser vendido. Os animais que não eram sacrificados a ídolos eram um preço, os animais que eram sacrificados a ídolos eram outro preço, e muitas pessoas compravam aquelas carnes ali. Isso trazia escândalo para alguns, porque como você vai comer carne sacrificada aos ídolos? Como você vai fazer isso? Então, eles começam a ponderar algumas coisas, como hoje, muitas vezes a gente tem que trazer as discussões, quando está tendo discussões. Vocês acham que é diferente hoje? No nosso meio surgem grupos radicais que querem trazer alguns conceitos, que às vezes vão trazer peso, e alguns com muita liberdade, querem trazer uma liberdade que vai além da liberdade que Cristo nos deu na sua palavra. Não, pode tudo, basta entregar o coração a Jesus, depois você pode fazer o que você quiser, você pode pecar à vontade, basta que você tenha Jesus no seu coração, que não é verdade, não é a verdade bíblica. Jesus Cristo ensina que aquele que o ama de verdade, que entrega a sua vida a Jesus, ele obedece os seus mandamentos, aquilo que está na palavra. Então, tanto o radicalismo para a liberdade, eu posso tudo, quanto o radicalismo porque eu não posso fazer nada, cabe à igreja discutir e colocar equilíbrio, colocar como os apóstolos aqui vieram e colocaram um equilíbrio. A intenção deles era uma só, porque dali em diante começou a ter na mesma igreja judeus e gentios, e eles muitas vezes faziam suas refeições juntos, e para os gentios comer carne de animais sufocados, ou comer o sangue do animal, não tinha nenhum problema, mas para os judeus isso era um escândalo. Então, como você botava na mesma mesa, né, uma comida, uma que tinha sangue, o judeu ficava escandalizado, e para o gentio não tinha problema nenhum. Aí os apóstolos vêm para colocar equilíbrio, para mostrar que não valia a pena algumas coisas, se fosse trazer escândalo para o meu irmão, se vai trazer problema para o meu irmão, para que eu vou comer? E quando nós temos entendimento da palavra, nós acreditamos que, como Deus fala para Pedro, olha, não torne impuro o que eu purifiquei.
todas as coisas são puras. Então, tudo o que você comer é puro. Só que, se for trazer escândalo para o meu irmão, a minha bebida ou a minha comida for trazer escândalo para o meu irmão, eu não bebo, eu não como. É isso que tem que ter. Oi. Vai escandalizar. Se a pessoa, ele tem como costume dele não comer carne na sexta-feira da paixão, que não tem nada a ver para a gente, mas se ele tem, se eu vou na casa dele, eu vou ficar questionando, por que ele não está comendo carne nesse dia? Para que trazer escândalo e discussão tola? Nós temos que ser sábios, essas pequenas coisas não levam a nada, não levam a nada, né? Então a gente tem que ter equilíbrio. Sim, são discussões que não vale a pena, né? Agora, nós como igreja, nós temos que trazer as discussões para a gente ter o equilíbrio sobre essas questões. Tem muita gente que fala, eu não como pão da padaria tal, porque lá é macumbeiro, não sei o que tal. Tudo bem, se isso te escandaliza, não coma. Agora, se não me escandaliza, se aquilo não faz mal para mim, porque eu oro em cima, o alimento está abençoado em nome de Jesus Cristo, consagramos o alimento ao Senhor. Se foi consagrado aos demônios, eu comprei no açougue, aquilo ali foi consagrado aos demônios, eu não sabia, se eu souber, eu não vou comprar não, mas se eu não sei, quantas carnes pode ter sido sacrificadas a demônios, eu vou orar, Senhor, abençoa esse alimento, está abençoado, porque todas as coisas são puras, e Deus purifica todas as coisas. Agora, se eu vou trazer escândalo para o meu irmão, se ele chega, ele fala, não, isso aí foi consagrado, essa pessoa consagra os demônios, os alimentos aí, não vou comprar na frente daquele irmão. Para que eu vou trazer escândalo para ele? Para que eu vou colocar uma situação? Isso mostra a minha falta de amor, que é a lei maior, que é a lei maior. Se eu digo que eu amo o meu irmão e estou trazendo escândalo para ele, que amor é esse? Então, aqui, a assembleia, com muita sabedoria, depois de ter aquela discussão, sacrifício, né? Devo ou não comer, sobre essas questões, segue a lei de Moisés, e a circuncisão, o que faz? Eles falam, olha, em relação à circuncisão, nada a ver, nada a ver. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma coisa para que haja comunhão, para que haja comunhão. Uma coisa é certa, porque a gente sabe que os gentios não tem muita liberdade na questão das relações ilícitas. Qual o problema? Não tem problema, não tem importância. Qual o problema de trair a mulher? Qual o problema de trair o marido? Qual o problema de fazer? Então, na cabeça de muitas pessoas aí, não tem problema nenhum, isso. Então, eles colocam, em relação às relações ilícitas, nós temos que falar. Não pode ter isso de jeito nenhum, é pecado sim. E em relação à comunhão, para que haja comunhão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então não custa nada eu abrir mão de uma coisa que eu acho assim, não, isso não tem problema, mas está trazendo escândalo para o meu irmão? Você está trazendo escândalo para o meu irmão? Então eu estou sendo muito egoísta, e se você é egoísta, sinto te dizer que você está em pecado. Se traz escândalo para o meu irmão, eu não bebo, não como, não faço nada que vá trazer
escândalo para o meu irmão, não é? Então a gente tem que ter a sabedoria. Abra aí em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo mais tarde ele trata desse assunto também. Por favor, alguém leia a partir do versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Continua. Pode continuar. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pode continuar. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele que é a favor de quem Cristo morreu. Não sejas, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele esclarece ainda mais a questão que estava sendo discutida ali na Assembleia, pelos apóstolos. Ele deixa muito claro aqui. Então, aqui o versículo 21, que é uma base, ele fala assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então nós entramos aí no campo das comidas sacrificadas a ídolos, nós entramos no campo da bebida, né, que muitas pessoas estão bebendo, e a Bíblia, nós vamos ser muito claros, a Bíblia não fala em local nenhum que é pecado beber, de forma nenhuma. Fala bebedice, a bebedice é pecado. Agora, a Bíblia é muito clara quando ela fala na questão do escândalo.
Se você bebe e traz escândalo para o seu irmão, que é mais fraco na fé, então você está pecando. Se você, não, eu sou forte, para mim não tem nada disso, eu bebo, eu posso beber em qualquer lugar, aí passa um irmãozinho mais fraco, olha, eu vi o fulano de tal, tinha aquele irmão, como um irmão tão espiritual, conhece tanta Bíblia e tal, e agora vi aquele irmão bebendo, e aquele irmão enfraquece na fé por sua causa. Você está certo ou errado? Errado. Infelizmente, assim, muitas pessoas têm caído nesse caminho e trazido escândalo para irmãos mais fracos na fé. Existem locais, vou dar um exemplo, muito próximo da gente, a Argentina, que lá é normal entre os evangélicos, eles tomarem ali uma taça de vinho, mas com equilíbrio. Eles tomam lá antes do almoço, etc. É comum, até na nossa região sul do país. No nosso meio aqui, traz escândalo ainda. Traz escândalo. Quando alguém vê o outro bebendo, fala que é crente, ele não acredita que o cara é crente. Eu sei disso, eu falo isso porque, por experiência de ver as pessoas comentando comigo, fulano tal, fala que é crente, mas ele bebe. Você é crente mesmo, né? Porque você não bebe, mas o outro não é. Para que vai me fazer mal eu beber? Para minha consciência? De forma nenhuma. Só que eu vejo pelo lado do bom senso, do equilíbrio, de não trazer escândalo para o meu irmão, se por causa de uma bebida, uma porcariazinha, eu vou trazer escândalo para o meu irmão, que amor é esse que eu prego? Que eu vou contribuir com o Evangelho? E se aquele que estava quase convertendo, me vê bebendo, fala, é todo mundo igual. No nosso meio é a realidade, gente, essa é a realidade, isso vai trazer problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado, além de outras questões que eu vou ponderar. Diga. Sim, muito comum. Sim, porque estava trazendo escândalo para ele, então é melhor não ficar, né? Agora, é normal entre eles, tudo bem, não está trazendo escândalo. Agora, trouxe escândalo, você está errado. Além de outros fatores, né, que são importantes, a questão do exemplo. Eu falo sempre, se você bebe, não adianta pedir para o seu filho não beber quando ele tiver com 12, 13 anos e for para uma festinha, e chega lá, está rolando bebida, e ele chega bêbado, porque ele não tem equilíbrio como você, não, eu tomo só um pouquinho. Ele vai beber e vai ficar bêbado, porque ele vai na onda dos colegas, e isso é o exemplo que a gente dá. Outra coisa, a questão dos alcoólatras, pessoas que são alcoólatras, infelizmente, eles podem tomar o primeiro gole? Não pode de forma nenhuma. Há uns 20 e tantos anos atrás, acredito uns 28 anos, aproximadamente, aqui na igreja, eu acredito mais ou menos isso, teve um pastor, e ele resolveu, na ceia, em vez de usar o suco de uva, porque a Bíblia fala fruto da vide, o suco de uva, ele resolveu colocar o vinho mesmo, com álcool, na ceia. E tinha no nosso meio um irmão que ele foi e é alcoólatra. Um alcoólatra tem que tomar cuidado a vida inteira. Ele era alcoólatra. E quando ele sentiu o cheiro do álcool, ele não bebeu, porque ele sabia que não podia tomar o primeiro gole. E ele veio depois, me procurou e falou: olha, vou te procurar porque o pastor estou te procurando porque o pastor é novo na igreja e tal. Fiquei constrangido de falar, mas de hoje em diante eu não vou poder participar mais da ceia, porque eu sei, se eu tomar o primeiro gole, o que vai acontecer? Eu vou começar a beber de novo.
E ele veio, eu fui, falei com o pastor, falei, não, a gente volta para o suco de uva. Equilíbrio, por causa achar, não, vamos servir o vinho mesmo e tal. Por causa do irmão, nós vamos parar. O que tem de mais? Tomar o suco de uva. É o fruto da vide. Então vamos escandalizar o irmão, vamos trazer problema para o irmão, ele não ia poder mais cear em função disso. Hoje nós trabalhamos com a missão vida, mais um motivo para eu ser contra o álcool de uma forma generalizada no nosso meio. Vai lá na missão vida. Está aqui o nosso irmão aqui, que pode nos dar o testemunho tranquilamente. A grande maioria caiu naquele mundo, na miséria, virou mendigo, em função do quê? Das decepções, encheu a cara no álcool, depois vieram as drogas, porque o álcool puxa a droga depois, e ficaram na miséria, foram para o submundo, para o lixo, em função de quê? Bebida. Então pode beber? Não, mais um motivo, nós temos que ter um bom senso, um equilíbrio, para não escandalizar os nossos irmãos, para a gente ter equilíbrio, para a gente fazer aquilo, por mim tudo bem, não posso te condenar, nem te falar que você está em pecado. Agora, se você beber na frente dos outros, se você trazer escândalo, eu falo com todas as letras, você está pecando, aí eu falo, fala lá. Socialmente. Exatamente, beber socialmente. Não, eu bebo socialmente. Mas todo alcoólatra começou socialmente. Socialmente no final de semana, socialmente todos os dias, socialmente de manhã, de tarde, de noite, socialmente virou alcoólatra e não sabe o porquê. Sabe por quê? E outra coisa, ninguém sabe se é capaz de ter equilíbrio ou não equilíbrio. Tem gente que é equilibrada. Não, de vez em quando eu tomo uma tacinha de vinho, ou tomo uma cerveja, sei lá o que bebe lá. Mas tem gente que não tem o controle. Ele começa, vai, daqui a pouco se tornou alcoólatra. Mas aqui, o principal que eu quero trazer para vocês, não é a questão, nem essas questões que eu coloquei, que são outras ponderações em relação à bebida, mas a questão do escândalo. Se eu trouxer escândalo para o meu irmão mais fraco na fé, tem gente que fala, mas eu sou forte, eu não tenho nada a ver com a vida do irmão que ele é fraco na fé. Tem sim, você tem sim, e Deus vai te cobrar isso. Um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo, e Deus vai te cobrar isso. Aqui o apóstolo Paulo fala de forma clara que nós vamos estar todos perante o tribunal de Cristo. E aí eu quero ver a questão de julgamento, né? E assim é em relação às comidas. Se eu sei que eu vou escandalizar uma pessoa que acha que comer sangue é pecado, eu vou comer sangue? Não, nem aquela picanha gostosa, cheia de sanguezinho assim, eu vou comer. Se eu sei que a pessoa escandaliza com sangue, eu vou deixar de comer, eu vou comer. Frita esse trem aí, estraga a minha picanha, vou pedir, estraga a minha picanha, mas não vou escandalizar esse irmão, porque picanha bem passada não presta, é carvão para mim. Mas se vai trazer escândalo para o meu irmão, não como. Então nós temos que estar pensando sobre isso, e para isso que existiu o quê? Ali o concílio. Se a igreja, nós fomos passando os tempos, algumas coisas se tornaram normais, talvez daqui a 10 anos, sei lá, 15 anos, é normal,
entre nós, está bebendo, etc., não traz mais escândalo. Nós não vamos falar mais desse assunto aqui, porque se tornou normal, como antigamente, há muitos anos, quando eu me converti, uma mulher que usava calça comprida na igreja, era escândalo, né? Os tempos foram mudando, costumes foram mudando, e hoje não é escândalo mais, né? Em algumas igrejas sim, e tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu estou lá na igreja, eu vejo na sua igreja que usa calça comprida, lá eles exigem usar saia e tal, tem que usar saia. Se você está lá, use saia. Para que você vai trazer escândalo? Ou então sai e vai para uma que usa calça comprida, se isso está te trazendo tanto problema assim, vai para outra e usa calça comprida, mas não traz escândalo para os irmãos lá não, que acham que só é santo quem usa saia, né? Então, se na igreja tal lá é proibido usar barba, não vai entrar lá barbado, para quê? Ah não, eu vou ficar revoltoso aqui, não, vai para uma igreja que tem liberado usar barba. Nós temos, olha, não tem desculpa para ninguém, nós temos igreja para todo tipo de gente. Tem gente que fala: eu não vou para a igreja porque isso. De igreja para tudo quanto é tipo de gente, em questão de usos e costumes, tem para todo tipo de gente. Igreja que é radical, eu gosto de igreja radical, eu gosto de igreja que pula, eu gosto de igreja que grita, eu gosto de igreja que fica silêncio, eu gosto de igreja que só tem piano, eu gosto de igreja que tem banda. Tem igreja para tudo quanto é tipo de gente, não tem desculpa para ninguém. Agora, o importante é o que eles colocaram, enfatizarem, não é circuncisão, não é os alimentos, é a questão de entregar a vida para Jesus Cristo e discutir os assuntos. Os debates virão ao longo da nossa história, esses debates, e algumas coisas nós temos que discutir e chegar a um consenso, para que todos estejam felizes e unidos, todos felizes e unidos, né? Então a gente tem que ter esse bom senso aí, e aí nós vemos de forma clara que o apóstolo Paulo, ele colocar em cada situação, e aqui no versículo 17 ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem é que traz alegria para a gente? É bebida? É comida? Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. As pessoas não entendem como você pode fazer uma festa e está todo mundo feliz e não está regada de bebida. A felicidade que a gente tem não vem da bebida. A felicidade que eu tenho é o Espírito Santo que está aqui no meu coração. Que eu saio da festa e eu continuo feliz, eu continuo alegre. Eu vou para outro lugar e eu continuo alegre. Eu acordo no outro dia, não estou com ressaca, estou alegre, mais alegre ainda, porque o outro está com ressaca. Então, nós temos que estar alicerçado a nossa vida no altar do Senhor, equilibrado. A palavra de Deus, eu sempre digo isso, ela traz equilíbrio. Equilíbrio. Quando a pessoa começa a beber demais, pode saber que é o quê? Está desequilibrada. Quando ela começa a comer demais, está desequilibrada. Aí a palavra de Deus traz equilíbrio para a nossa mente. E nós não podemos, de forma nenhuma, com os nossos conceitos humanos, trazer desequilíbrio à vida das pessoas. E a palavra de Deus traz equilíbrio. Se eu estou em paz, quando a pessoa começa a fazer uma coisa porque os outros estão fazendo, e às vezes o Espírito Santo está incomodando ela sabe disso, ela não está agindo certo, e o Espírito Santo está incomodando, as coisas começam a dar errado, ela começa a ficar desequilibrada emocionalmente, e daqui a pouco vem uma série de enfermidades, uma série de problemas na vida dela, pelo desequilíbrio, porque a palavra de Deus traz equilíbrio, ela traz equilíbrio, nós temos que ter equilíbrio, entender
o que come e entender o que não come, e tentar fazer com que haja um equilíbrio nisso aí, para que todos possam viver em comunhão, viver bem, em paz. Então vão surgir grupos dentro da igreja que, não, nós podemos beber, e eles bebem, e alguns ficam bêbados, inclusive, por falta de amor aos outros, que se escandalizam com a bebida. Existem grupos que trazem conceitos e começam a infiltrar na igreja. Não precisa de fazer isso ou aquilo. Nós estamos com um problema vivendo no Brasil, de pequenos grupos infiltrados nas igrejas, dizendo que o dízimo é do Antigo Testamento, como se Jesus Cristo não tivesse elogiado a viúva que levou tudo que ela tinha, muito mais que dízimo, como se o apóstolo Paulo não colhesse ofertas e não elogiasse aqueles que estavam dando oferta para outras igrejas mais empobrecidas, para fazer missões, e ele agradecendo a Deus em tantas cartas dele pelo sustento, porque aquelas igrejas estavam sustentando. Pessoas que tentam trazer desequilíbrio, trazer coisas que não estão na palavra de Deus, quando a palavra de Deus, coisas que são às vezes cômodas para eles, e tentam levar as outras pessoas. Olha, fique com a palavra, não fique com o que eu estou falando. Leia a Bíblia é clara, e mostra todas essas questões, mostra essas questões aqui, e muitas vezes a gente tem que discutir os assuntos, para trazer com equilíbrio para a igreja, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, aquilo que deve ser feito, para que a igreja caminhe unida, num só propósito. Qual que é o nosso propósito? Maior, alcançar vidas para Jesus Cristo, mostrar que só Jesus Cristo é o caminho que conduz à salvação, e que não há outro, e que vale a pena levar a nossa vida em santidade, afastar dos costumes mundanos, das práticas mundanas, daquilo que muitas vezes leva as pessoas a caminhos perigosos, e caminhos que levam elas a afastar do Evangelho de Jesus Cristo. Então precisamos estar equilibrados. Oi? Refere sobre julgar. Sim, aquele que come, apóstolo Paulo, não deve julgar o que não come, mas é difícil, né? E aquele que não come, não deve julgar o outro que come. O apóstolo Paulo tenta trazer um equilíbrio. Não é o julgamento, vamos discutir e vamos chegar a esse equilíbrio aqui. Aí ele vem colocando, não julga. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas nós temos que olhar a questão do escândalo. Se eu trago escândalo, para que eu vou fazer? Então não devo fazer. É isso que ele vem trazendo, um equilíbrio para as pessoas. Não fica um julgando o outro, fulano, eu vi fazendo isso, etc. Tal. Devemos discutir as questões que vão surgindo ao longo da história da igreja, dos problemas que vão surgindo, discutir e trazer equilíbrio para os temas, porque eu não tenho base para falar, olha, se você beber, você vai para o inferno, porque eu vou mandar meus irmãos lá do sul, lá de São Paulo, lá, que algumas igrejas de São Paulo já estão liberando, na Argentina, na Alemanha, tudo para o inferno, sendo que muitas vezes eles não estão embebedando, então bebem uma bebida de vez em quando, etc. Não posso. A questão é o escândalo. No nosso meio ainda traz escândalo. Então, se você diz que serve a Jesus Cristo, se você ama o seu irmão, você quer pregar o Evangelho no nosso meio, você quer dar bom testemunho de vida cristã,
Então tome cuidado. É um alerta, né? Exatamente, para não ser pedra de tropeço na vida de alguns que estavam quase convertendo, aí viu você dando um mau testemunho, uma coisa que falou, peraí, mas o crente disse que não bebe, eu vi fulano bebendo, ele fala que é crente, não sei o que, é igual eu mesmo. Então tome cuidado, é um alerta que a gente faz, além dos outras coisas. Então tem gente que é presunçoso, é egoísta, quando ele bebe de forma indiscriminada, sem preocupar com o outro irmão mais fraco na fé, sem preocupar que ele vai trazer escândalo para o outro irmão. Isso se chama egoísmo, presunção, pessoa que não pensa no próximo. Você não pensa no próximo, então que amor é esse que você tem? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus possa completar a palavra no seu coração, e que você possa ser uma pessoa equilibrada no Senhor Jesus, mas acima de tudo, que você possa pensar e não trazer escândalo para o seu irmão, porque se você tem trazido escândalo, Deus há de cobrar de você. Ai daqueles que trazem escândalos, Jesus Cristo que falou, não são palavras minhas, Jesus Cristo, ai daqueles que trazem escândalo. Se você trouxer escândalo e afastar um pequeno da fé, você vai dar conta a Deus. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, traz equilíbrio à nossa vida, traz sensatez. Muitas vezes nós precisamos ser sensatos. Uma coisa pode não ser pecado, mas se vai trazer escândalo para o meu irmão, Senhor, que eu me afaste disso. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja trabalhando essa palavra em cada coração. Senhor, aquilo que eu falei, Senhor, que vai trazer instrução, que o Senhor possa plantar em cada coração. Mas, Senhor, se eu falei alguma coisa que não vai trazer instrução, que o Senhor retire em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos ser uma igreja unida, equilibrada, que prega o teu evangelho, que ama almas, que trabalha com todas as pessoas e que quer o bem das pessoas. Nós queremos isso, ó Pai. Portanto, abençoa-nos e abençoa a tua palavra em nome de Jesus. Amém.